você vai perceber coisas que não mudam. A batalha espiritual, ela não tem nada de novo. É o nosso aprendizado e a nossa vivência. Eh, eu entendo, vinha conversando com o Romildo, que o nosso desafio é compreender e viver a palavra de Deus. Por isso eu quero começar aqui com um texto de Mateus 13. Na verdade, é um alerta para nós. Mateus 13. Falando sobre a parábola. Por que que Jesus... Tá funcionando isso. Tá. Por que que era fundamental que nós nos preparemos para ouvir e compreender. Por que que é fundamental que a gente esteja atento, tranquilos, descansados? Por que que era fundamental? É fundamental que você esteja presente. Sabe o que que eu quero dizer com que você esteja presente aqui? É porque acontece alguma vez, seja no culto, no templo, seja num encontro como esse, que você está aqui olhando para mim, mas a sua mente está em outras questões, em outros lugares, em outras situações, com outras ansiedades. Isso é incrível, mas é real. E se você estiver nessas condições, é possível que ao final desse tempo você não tenha sido edificado como deveria. Por melhor que seja o pregador, por mais eloquente, capaz que seja o pregador, você pode sair daqui sem ter de fato feito valer a pena. E por que que eu tenho assim, é um texto que eu sempre falo, e ontem mesmo eu estava conversando com o Edilson e com o Romildo, que para mim tudo se resume nisso aqui que esse texto diz. E para mim essa é a grande bênção, mas também essa pode ser a grande tragédia que nós vivenciamos. Tá? E veja aí o que diz Mateus capítulo 13, do versículo 13. Porque Jesus disse assim: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem. Abra sua Bíblia aí, se você tem uma Bíblia, para você ler comigo, por favor. Quem tem uma Bíblia aí? 13, 13. E eu dou graças a Deus porque aqui não tem, né, sinal, então não tem perigo da gente ser tentado, né? Você pode usar o celular aí para acompanhar de boas. Achou aí? Porque vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Gente, isso pode ser uma grande bênção, porque tudo se resume na compreensão e na prática da palavra. Presta atenção aqui para mim. Toda a vida espiritual se resume em ouvir e compreender a palavra de Deus. Porque
o único material que o Espírito Santo pode usar para transformar a minha vida é a palavra. Mas a palavra compreendida e experimentada. Se eu não entendo, eu não experimento. E se eu não experimento, a minha vida vai permanecer a mesma. E eu estou aqui na congregação, ouvindo, recebendo aconselhamento, ministração. Mas essa ministração ela é incapaz de mudar a minha prática de vida, a minha condição de vida, a minha atitude, o meu caráter. Porque da mesma forma que eu aprendo um bom caráter, eu aprendo um mau caráter, também esse caráter pode ser transformado à medida que eu vou caminhando, e deve ser transformado à medida que eu vou caminhando com Cristo. Então, um grande desafio para mim é a gente ser capaz de praticar. Se você não é capaz de praticar aquilo que aprendeu à luz da palavra de Deus, então você não é curado, você não é liberto. Essa é a afirmação mais clara que eu posso perceber. Dito isso, para alertar você, eu sei que você vai em algum momento ter sono, você pode se levantar tranquilamente, ficar um pouco lá atrás, de pé, tomar uma água, pode fazer isso, tá? Tranquilo. Fique bem à vontade, mas não se esqueça que você precisa estar acompanhando comigo. É como pastor, e eu disse, eu não venho trazer nada de novo. Na verdade, a nossa função, a sua vida espiritual, eu tenho comparado na igreja assim, o beduíno, ele vive em tendas. Ele vive em tendas, ele mora, a casa dele é uma tenda, ele monta, desmonta, ele vai de um lugar para outro, porque essa é a vida dele. E o bem-estar dele depende, não é totalmente das barracas, ele depende das estacas que seguram as barracas. Deserto, vento forte. Então ele precisa ter muito cuidado e estar periodicamente vendo se as estacas permanecem firmes, sejam quantas elas forem. Ele vai lá com sua marreta, bate novamente, verifica se ela está firme, porque disso depende o bem-estar dele e da família dele. Você já percebeu que alguns irmãos compram barracas e eles cometem um erro, eles não sabem fixar as estacas da barraca. Eu já vi barraca ser levada em retiro, em congresso, chover e a barraca arrastar o irmão e o pessoal lá, encher de água. Por quê? Vento levantar. Por quê? Porque o irmão não cuidou no estaqueamento correto das barracas. Isso é fundamental. Mas o que isso tem a ver com a minha vida espiritual? Eu não sei se você percebe que depois que você se converteu, cada pregação, cada estudo, cada aconselhamento que o pastor Edilson estava fazendo é para manter as suas estacas espirituais firmadas. É para que você não seja arrancado por vento de doutrina. É para que você não fique voando nas fantasias da vida, nas ideologias, nos pensamentos mundanos. Toda semana ele vai lá e através da palavra, finca as suas estacas. Ou lhe dá a oportunidade de estar com suas estacas firmemente, as estacas da sua vida espiritual, firmemente plantadas no solo de Deus. Porque se as nossas estacas não estiverem firmemente plantadas na rocha que é Cristo, nós vamos... Quanto crente não vive assim? Vem um vento de novidade, de doutrina, de ira, de decepção, de angústia, e leva ele embora.
É muita gente. Então, o que nós queremos fazer aqui é dar a você a oportunidade de sondar, à medida que você vai ouvindo, sabe, vá lá na estaca da sua vida espiritual, pega nela e vê se ela está firmada. Bom, eu tenho andado na palavra, está bem firmada na rocha? Ou será que sua vida espiritual não tem sido assim uma casa na areia? Sabe? De circunstâncias, de momentos. Que você está muito ao sabor das emoções, ao sabor de uma mente ainda não renovada pela palavra. Eu peguei aqui uma ideia que diz assim, o campo de guerra do crente não é necessariamente o mundo. A gente diz, não, o campo de batalha é o mundo. Não, não, não. Satanás, ele não está preocupado com o mundo, ele está preocupado com você. E o processo, ou a ideia de dominação satânica, a ideia de alejar, danificar, impedir, passa pela minha mente e pela sua mente. Passa pela minha cabeça e pela sua cabeça. Eu tenho um entendimento, exatamente por isso que eu li esse texto, que você pode, e esse é o grande perigo, você pode ouvir e ouvir sermão, e uma quantidade enorme de sermão, e vocês ouvem um pastor que eu considero maravilhoso na exposição da palavra, mas se não houver esse entendimento, se a sua cabeça não compreendeu, meu irmão, minha irmã, você está a ver navios, na vida espiritual. As suas estacas estão soltas. Você está em perigo. E o que o inimigo quer não é necessariamente me levar para fora da igreja. Eu não posso me desviar, eu não posso ir para fora da igreja. O perigo não é você, como filho pródigo, pedir a sua herança e dizer, vou embora. Vou curtir a vida lá fora, porque eu não aguento mais viver nessa circunstância. Eu estou aqui na casa de papai, vivendo com papai, ouvindo papai, mas eu não tenho prazer, eu não tenho alegria, eu preciso de algo maior. Eu vou embora. Como alguns têm feito. Para mim, o grande perigo é viver como o irmão do pródigo. É viver como o irmão do pródigo. Casa de papai, ouvindo papai, recebendo o carinho de papai, mas infeliz com papai. Incapaz de ter gozo, incapaz de olhar que tudo aquilo que ele me tem e me proporciona é para meu deleite, é para meu prazer. Eu não preciso me privar de nada. Eu não preciso olhar e dizer, poxa, o meu irmão é que é feliz, porque ele foi embora. Ele está livre. Olhar para tudo que está à minha volta e pensar assim, bom, nada disso me pertence, eu não tenho direito a nada disso. Quantos irmãos vivem assim, gente? Corro o risco de dizer que as igrejas estão chapadas de gente assim. Que são chamadas para viver uma vida abundante, uma vida prazerosa, uma vida com sentido, uma vida cheia de esperança. Sabe, gente que acorda pela manhã e ao invés de dar um suspiro de melancolia, dá um brado de alegria, porque Deus lhe deu mais uma oportunidade de viver para a glória dele. A guerra se trava na mente. E a guerra é lhe manter dentro das fileiras da igreja, enfermo, doente, drenando a energia do corpo. Porque na guerra prática de exércitos contra exército, quanto mais feridos, melhor do que mortos. Porque quanto um soldado, 2, 10 soldados feridos, eles demandam uma energia
toda uma provisão de cura, de remoção, de cuidado. Morreu, morreu. Vamos para frente. E o grande questionamento que eu quero que você se faça ao longo dessa nossa caminhada aqui pela manhã é: será que eu não estou como um ferido cambaleante dentro da congregação, dentro da igreja, na vida espiritual? Será que os meus dias não têm passado assim espiritualmente sem sentido? Sem sabor? Essa é a grande questão. Será que eu tenho olhado para o legado que eu tenho deixado na vida de gente, na vida das pessoas, na história da igreja? Quando eu chego aqui, eu olho assim e pergunto, cadê aqueles que iniciaram com Edilson? Eu sempre pergunto. E criei esse hábito, estava numa igreja e perguntei agora, na igreja batista, lá em João Lisboa, eu perguntei, cadê os fundadores, os que iniciaram o trabalho? Onde é que eles estão? Alguns se perderam, outros foram embora, tratar da sua vida, outros foram adiante, mas o fato é, irmãos, que a sua vida precisa fazer sentido para a glória de Deus. Você precisa deixar um legado na história dessa igreja, na história da vida de alguém. Não tem sentido viver por viver para a glória de Deus. E o diabo quer nos manter aleijados, mental e espiritualmente. E então, primeira coisa que eu quero que você se lembre é que o campo de batalha, antes de ser no mundo, é na minha própria mente. Porque alguém diz que o diabo, ele não tá nem aí se você ora, se você prega, se você evangeliza, se você faz qualquer coisa, se você está numa condição espiritual sem relacionamento, sem intimidade com Deus. Talvez a pior tragédia da vida é querer fazer a obra de Deus sem a glória de Deus. Você consegue entender como isso é ruim, como isso é improvável que aconteça? Porque a batalha para a qual nós somos chamados, os inimigos para os quais nós somos chamados, são inimigos muito além do nosso alcance, da nossa compreensão e do nosso poder pessoal. Você precisa entender que nessa guerra para a qual você foi chamado, você necessariamente precisa e só pode se permanecer de pé e só pode vencer essa batalha se Deus for de fato na intimidade, no relacionamento, o teu escudo e a tua torre. Amém? Se isso não for real, você está fadado a uma vida, eu não estou falando de salvação, uma vida insossa. E sabe, a minha preocupação é chegar lá no final da vida espiritual, olhar para trás e, meu Deus, o que é que ficou de fato da minha caminhada na vida espiritual que possa ficar diante da tua face naquele dia? O que é, gente, que nós estamos construindo aqui? Eu posso dizer que o Edilson vai olhar um dia para trás, e eu estava me lembrando outro dia, acho que já falei isso, vou repetir, que o Edilson era líder de mocidade numa igreja. E um dia ele veio conversar comigo, assim, meio que ansioso, meio que desiludido. Eu disse, Edilson, tu foi chamado para quê? Tu foi chamado para ser líder de mocidade, estar ao lado de um pastor, ou tu foi chamado para ser um pastor? Porque se tu foi chamado para ser um auxiliar, beleza, continua. Mas se tu foi chamado por Deus para pastorear em algum lugar, Deus tem um rebanho para ti. Não sei se ele se lembra disso. Em algum lugar, Deus tem um rebanho para ti. Vai.
Então, o legado da vida do pastor Edilson são vocês, nascidos do ministério deles dois. Ele vai olhar para trás, independente de qualquer coisa, e na vida de vocês ele vai ver esse trabalho, o duro trabalho da alma deles dois. Mas isso também é real para você. Quando você chegar em algum momento da sua vida, você vai ter que olhar para trás e enxergar em alguém o mesmo que ele enxerga em vocês. Qual é o legado que você vai deixar e que pode ficar diante de Deus quando tudo terminar? Essa é a grande pergunta. É por isso que você precisa compreender que, primeiro, eu entendo e eu pratico, e eu entendendo e praticando, eu vou estar apto à guerra que está sendo travada. O inimigo bombardeia a minha mente continuamente com essa cultura anti-Deus que está à minha volta. Eu não sei se você consegue perceber que à sua volta, sabe, na música, no cinema, no teatro, nas revistas, em qualquer forma de expressão humana que se pratica nessa terra, se ela não for genuinamente cristã, ela é maligna. E ela traz uma mensagem anti-Deus, uma mensagem de lhe levar para longe de Deus, de descrença, de falta de fé, de corrupção. E como é que nós temos entendido isso? Como é que nós temos vivenciado isso? Como é que nós olhamos para essa cultura e como é que nós convivemos com essa cultura? A gente abre concessão? Eu queria dizer para você, eu estava conversando com alguém, não me lembro com quem, e dizendo que toda queda, ela começa numa pequena concessão. Você recebe princípios, você recebe valores, e você caminha de maneira firme na palavra do Senhor, na ideia de Deus, e num dado momento da sua vida, alguém enviado de Satanás faz você questionar se de fato vale a pena continuar sendo íntegro, sendo honesto, sendo sincero, sendo verdadeiro. Não negociar esses valores, e no momento que você se permite duvidar de que vale a pena viver dessa forma, começou um processo de ruína, começou um processo de queda. Estava lembrando na igreja semana passada que quando eu assumi a antiga igreja Manaim, ela tinha uma casa pastoral construída como essa aqui em cima de um alto. Mas os alicerces daquela casa, elas não foram bem feitas, bem feito. E com o tempo eu me lembro que fui visitar uma vez o pastor e vi uma rachadura. E os anos foram se passando e aquela casa ela rachou assim, praticamente no meio. Por causa de um alicerce mal feito que gerou uma pequena rachadura que progrediu com o passar dos anos. Quando você vê alguém dizer assim, está desviado, não foi algo automático. Em algum momento da vida espiritual desse irmão, dessa irmã, ele começou a negociar. Permitiu que o diabo plantasse na sua mente a possibilidade de um novo sentido de vida, a possibilidade de um novo prazer, uma nova emoção a parte de Deus. E esse é um processo que não para. É por isso que nós temos que guardar o nosso coração, porque dele provém as saídas da vida. Porque aí é o grande alvo de Satanás, é minar as verdades de Deus implantadas tão duramente no nosso coração. E então, mente é o estado da consciência ou
subconsciência que possibilita a expressão humana. Na verdade, a essência do ser humano é a mente. Diferente, a coisa mais estranha para mim hoje é se querer humanizar animal. E é incrível, eu ouvi alguém falando na internet outro dia, não sei, não conheço o rapaz, mas ele estava desqualificando o ser humano diante de um cachorro. Para aquele rapaz, um cachorro é mais leal, o cachorro responde melhor, ama mais, perdoa mais, é mais fiel. Então, na mentalidade que o diabo injetou na mente daquele rapaz, a imagem e semelhança de Deus não é o ser humano, é o cachorro. Porque o cachorro tem as emoções, as qualidades, as qualificações que se espera de um ser humano. Amor, fidelidade, perdão, recomeço. Você entende aonde o diabo vai chegando com isso tudo? E para mim é muito estranho, eu bato de frente com isso quando eu vejo cristãos tomando um animal de estimação e colocando-a na altura de um filho, de uma filha. E ele passa a conviver, e ele passa a ser nutrido como uma criança, ele passa a ser tratado como uma criança. E nós, como não percebemos que nós estamos exatamente no meio de uma batalha espiritual, no meio de uma guerra espiritual, em que a nossa mentalidade sai de Deus e nós cometemos o pecado que Paulo diz que é o quê? É amar a criatura, é priorizar a criatura, como se de fato ela tivesse a essência de Deus. Querido, por pior que um homem seja, ele é o alvo único do amor de Deus na terra. Por pior que seja um homem, estou falando de forma genérica, por pior que seja um homem, é ele único. Você pode vê-lo caído numa sarjeta bêbado, você pode vê-lo numa prisão porque ele matou tantas pessoas, porque ele fez mal a tantas pessoas. Aquele indivíduo é o único alvo do amor de Deus na terra. Não se preocupe se a NASA vai descobrir vida em Marte ou se existe alguma outra civilização além do universo conhecido. Essa não é a preocupação que deve encher a nossa mente. A preocupação que deve encher a nossa mente é que eu preciso viver nessa terra para a glória de Deus, de que eu preciso transferir essa glória de Deus para tantas quantas pessoas eu possa conviver e alcançar com esse amor de Deus. Esse é o grande desafio. Mas para isso, eu preciso desfrutar da liberdade e da responsabilidade que Deus me dá como filho e como filha dele. E entendendo que a cada dia o diabo quer manter sobre mim um princípio de escravidão que eu nem reconheço, ou que eu reconheço até, mas não consigo me soltar, não consigo me libertar. Por favor, entenda isso. Você sabe, eu não vou falar aqui que a formação do ser humano é corpo, alma, melhor, né? É espírito, alma e corpo. A parte nobre é o espírito, cuja função, você já aprendeu isso, só para você se lembrar, a única função dele é manter comunhão com Deus. E é aqui que está a vida. A verdadeira vida é espiritual. A alma é a sede das minhas emoções e que me coloca em contato comigo mesmo. Eu tenho consciência de quem eu sou, ser humano, tá?
E aí que está o perigo, é quando o homem deixa de ter consciência de ser homem. Quando ele traz um animal à mesma altura de um homem, ele perde essa consciência. E que também me coloca em contato com as outras pessoas à minha volta. E aonde é que eu falo que isso é perigoso? É porque, independente de quem o homem seja, de como ele age, ele continua sendo a imagem e a semelhança de Deus na terra, e só ele, não há outra criatura. Nós precisamos ter essa compreensão. E o corpo, que é a casa, é menos importante, obrigado. Não é que seja menos importante. Você e eu vamos dar conta do corpo. Até aqui, nós temos que ter zelo. Eu não sei se você percebe que a enfermidade física me impede de viver para a glória de Deus. Enfermidade, eu não sei você, mas olha, dor me indispõe terrivelmente. Eu tenho raiva de dor. Eu tenho raiva de enfermidade. Tira a alegria, tira o prazer, tira o tempo, rouba a disposição, as finanças. Você vê um irmão que tem talento, você vê um irmão que tinha possibilidades, mas ele está num estado de tanta prostração, às vezes é mental mesmo, ele não consegue sair de uma gaiola. E essa gaiola, ela é invisível. Eu estava contando que conheci alguém que tem um curió, e esse curió vale mais de 5 mil reais, mas ele fica numa gaiola pequena, uma gaiolinha pequena, e coberto numa sacola branca o dia todo. Tu já imaginou o que é a vida desse passarinho? Preso ali. Ele canta, ele canta na escuridão. Ele não vê nada, sabe? O cidadão pega que ele vai com ele, mas ele não consegue perceber a vida. Ele vai viver e morrer sem perceber a beleza do que é criado por Deus. O que Satanás quer comigo e com você, quando ele ataca a nossa mente com depressão, com angústia, com descrença. Ele quer que a gente viva dessa maneira. Nós até vamos à igreja, a gente até canta um hino, a gente até lê a Bíblia, mas a gente vai passando sem compreender o sentido da vida. E o sentido da vida é viver para a glória de Deus. Aquilo que torna um homem feliz, satisfeito, realizado, é a glória de Deus. Se você não tem a glória de Deus sobre você, e se você não vive para isso, você não entende o real sentido da vida. E aí, quando não tem o real sentido da vida, o que é que os homens fazem? Eles vão desesperadamente buscar prazer em outras áreas da vida humana. Uns vão para as drogas, outros vão para o sexo desenfreado, outros vão em busca da riqueza material, outros vão para aventuras, em busca de adrenalina, cada dia esportes radicais, porque ele precisa fazer a vida ter sentido. E se ele não consegue isso, e ele não consegue, cada dia ele se lança numa busca maior. Mas é preciso que a gente saiba que nessa batalha espiritual a gente precisa localizar o inimigo. E eu não sei se você percebe, a gente conversa muito e dizendo que a grande sacada de Satanás é que você viva sendo afetado por ele como se ele não existisse. Eu domino você, mas você não sabe que eu existo. Você é minha marionete, mas você não sabe que eu estou no controle dos cordéis, sabe? Eu ajo, eu penso, eu falo, eu reajo.
Mas eu não sei, eu não tenho consciência de que alguém está ditando essas atitudes. Uma atitude de violência. No meio de uma depressão, um desejo de suicídio. De onde nascem esses sentimentos destrutivos? Não é de você. Não é da sua mente. Mas a maioria das pessoas não tem consciência disso. Elas, assim, por alto, sabem que existe um inimigo. E que é Satanás, e que são seus demônios. O que ele quer? Qual é a grande luta de Satanás? Qual é a grande luta que se trava no mundo? Primeiro, é por adoradores. Você já percebeu um show de rock, show de música popular? O frisson das pessoas? O nível de carga emocional? E você já percebeu que em dado momento nós começamos a imitar isso dentro dos arraiais evangélicos? Eu estava lendo alguma mensagem, o autor fala que a multidão hoje que sai de um show evangélico e a multidão que sai de um show secular é a mesma, com o mesmo sentido de vida. Eles foram lá para uma overdose de emoção. Eles foram explorados emocionalmente e eles foram ao máximo da sua alegria, do seu prazer, do seu sentido de importância, mas quando elas saem, se encontram na porta do ginásio, é o mesmo vazio. A vida vai seguir do mesmo jeito. Até que outra overdose emocional dê sentido à sua vida. Satanás quer adoradores. Você lembra que para Jesus ele faz essa proposta: te darei tudo se prostrado me adorares. O ser humano ou adora a Deus, ou ele presta culto a Deus, ou ele presta culto ao diabo. Não há neutralidade possível nessa vida. Alguém disse que a própria dúvida, o próprio muro já é demoníaco. Querido, não há possibilidade da gente viver uma vida neutra. Sabe que você não se envolve nas coisas de Deus, você não quer liderar uma célula, você não quer evangelizar, você não quer partir para uma vida de oração, porque isso vai incomodar o diabo. O diabo, se eu não fizer nada disso, ele vai me deixar quieto. Ele não vai mexer comigo. Isso é problema do pastor, isso é problema da irmã, isso é problema dele lá que é líder. Eu estou aqui, eu sei que se eu não mexer com ele, ele não vai mexer comigo. Você está no lugar que ele mais quer. No limbo espiritual. Na inoperância espiritual. Vivendo, talvez para a glória de si mesmo, e não para a glória de Deus. Por isso, nós custamos tanto a conseguir as coisas dentro da igreja. Porque a maioria dos irmãos não consegue ser alguém ativo, não consegue ser alguém criativo, não consegue ser alguém que tem resposta, não consegue ser alguém que se importa, não consegue ser alguém que paga um preço. Por isso, tudo é muito mais difícil, tudo é muito mais caro. Porque, sem perceber, o inimigo tem nos mantido aleijados espiritualmente. E eu preciso ter cuidado, porque não é toda música feita com o nome de Cristo que ela de fato adora ao Senhor Jesus. Porque eu tenho que concordar com alguém que diz que, infelizmente, a gente tem que admitir que a maioria das
excepcionais músicas que nós ouvimos hoje, elas foram feitas com viés comercial. Uma indústria que se apropriou que cria um estilo de música para vender. Uma batida, uma forma de letra. E você vai olhar isso na história da igreja. A casa, a chuva. Isso é uma fórmula de sucesso e vai todo mundo atrás. Pode, se você tiver paciência, faça uma análise da caminhada das músicas e do louvor na nossa geração. Elas seguem esse padrão. Alguém tem uma ideia, e essa ideia é criativa e faz sucesso, então a gente vai atrás, sem sequer analisar, sem sequer parar e pensar. Por quê? E, na verdade, a gente nunca é capaz de pensar que, por exemplo, dentro da minha experiência com Deus, eu serei capaz de gerar adoração. Nós estamos assim muito presos à música, sem perceber que a nossa experiência com Deus deveria gerar uma canção. A nossa experiência de vida com Deus e com a palavra deveria gerar um salmo, deveria gerar um poema, deveria gerar uma declaração apaixonada. E você percebe que a maioria de nós, a não ser num momento como esse, ou no momento de ouvir uma música, não consegue expressar a adoração de vida ao Senhor? Se faça essa pergunta. Qual foi o momento, essa semana, esse mês, que você, de si mesmo, foi capaz de uma expressão de adoração gerada nas suas entranhas, no seu senso de agradecimento, no seu senso de dependência a Deus? Os antigos compunham, olhando por isso, dessa experiência. Quando Martinho Lutero compõe Castelo Forte, ele compõe a partir de uma experiência, tanto de pressão maligna sobre a sua vida, quanto de esperança e de crença de que Deus de fato estava sobre ele e ele só não estava morto naquele momento porque Deus era de fato o seu castelo, a sua segurança. Mas qual de nós, querido, em algum momento, ou numa chácara, ou num lugar como esse, ou no seu quarto, ou na sua casa, ou na rua, ou no seu trabalho, explodiu em algo que sai de dentro de você, porque você ama. E é incrível como a gente quer isso um do outro. É incrível como a mulher quer que o homem esteja falando para ela, expressando eu te amo, das formas mais variadas possíveis, e nós nos esforçamos para isso, já percebeu? Não? Que você se esforça para mostrar quanto ama. E você faz isso louvando. Quando você traz uma caixa de bombom, quando você dá um buquê de rosas, quando você faz um agrado, que... Mas eu me pergunto, a gente está ligado nisso com relação a Deus? Adoradores? Uma igreja de adoradores? Um encontro de adoradores? Não são eles aqui. Somos nós. Não tem a ver com a canção necessariamente que está sendo tocada aqui, irmão. Tem a ver com o nível de gratidão e de amor que jorra do seu coração. Eles podem estar cantando uma canção aqui, você outra aí. E no final das contas, qual seria mais importante para você? Aquela que explodiu dentro de você, porque você de fato ama.
e quer demonstrar desesperadamente isso. Já percebeu que nós somos frios? Tímidos com relação a isso? O Edilson vai se lembrar de uma senhora que nós pastoreamos chamada Dedé. Eu chamava Dedé dos Anjos. Porque ela era cheia de experiência, né? Senhorinha de após 70 anos. E todo domingo, ele vai se lembrar disso, irmã Dedé tinha um poema sagrado. E ai de mim se não desse a oportunidade para ler o poema dela. Era dela. Um vem com salmo, um vem com hino. Testemunho. A experiência fresca com Deus hoje. Ontem à noite. Ô, queridos, você percebe? Como a impressão que eu tenho é que a gente está assim, distante? Ou, gente aqui comigo? Percebe não? E é por isso que você está aqui. Porque o sentido da vida é esse. A alegria da vida é essa. Os adoradores de Satanás são obrigados. Eles não encontram prazer nisso. A explosão de alegria é momentânea. Depois eles voltam para a sua vidinha viciada, doente, sem sentido. Mas eu digo para você uma coisa, no dia que você entender que precisa arrancar de dentro da sua experiência de vida a adoração a Deus, sabe? Eu me lembro de estar lendo um livro, um autor antigo, ele dizia que ele ia caminhando e ele dizia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Parece brincadeira. A gente hoje lê isso aqui e acha bobagem. Não, não é bobagem. Era uma explosão de alegria da vida com Deus que me leva a, em todo momento, mesmo que eu não tenha uma canção elaborada, mesmo que eu não tenha uma poesia elaborada, mas eu tenho um glória a Deus e uma aleluia em agradecimento àquele que me ama. Bem? Tá ligado aí, gente? A mente está aqui ainda? Traz ela de volta. Tá? Então, esse inimigo busca adoração. E não é necessariamente canção, gente. É dedicação. Você já viu coisa mais dedicada do que o pessoal da Umbanda, da Quimbanda? Você já viu um tocador de atabaque numa Quimbanda, numa Umbanda? Ele toca até a mão dele ficar... Dedicação. Doentia. Dolorosa. Obrigada. Mas nós, quando entendermos isso, seremos livres. Seremos mais felizes. O sol brilhará mais. A lua irá nos causar um impacto. Sabe por quê? Porque a nossa mente se torna livre para a glória de Deus. Continue aprendendo as canções, mas entenda que a verdadeira adoração, ela explode de um coração agradecido por tudo que tem recebido de Deus a cada dia. Eu não sei se você pensou hoje pela manhã, quando você acordou, poxa, você está aqui hoje, não há dádiva maior. Você pensou nisso? Você acordou? Você pensou, Deus, cara, que prazer